oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou trazendo hoje no nosso eixo de linguística semiótica, né? O conteúdo que eu iniciei na aula passada, né? Mas eu só dei uma breve pincelada, né? Mas antes de começar a falar sobre o novo conteúdo, também eu preciso falar do conteúdo anterior, né? Que até nós já fizemos uma avaliação, foi positiva, né? Algumas pessoas não fizeram, mas tudo bem. E a gente viu as vozes verbais, né? Vimos as 3 vozes, revendo conceitos, porque é conteúdo de 7º ano, né? E vocês até que não tiveram muita dificuldade. Então, falar de concordância nominal é falar também, né, de regras, é falar também da vivência com as classes gramaticais, né? Um bom convívio com as classes gramaticais. Nós precisamos compreendê-las e que função elas têm ao decorrer, né, do processo. E concordância nominal nada mais é do que falar e escrever de forma com as variações linguísticas, né? Por exemplo, quando você vai prestar um vestibular, quando você vai fazer uma redação, nível de Enem, por exemplo, você precisa demais de algumas regras de concordância nominal, né? E essas regras, elas só vão ficar mais fáceis e acessíveis a vocês quando vocês realmente já têm um certo domínio sobre as classes gramaticais. Então, hoje eu trouxe algumas regrinhas, né, básicas, que a gente precisa no nosso cotidiano, tanto para falar como também para escrever, né? E a gente percebe isso quando a gente fala em variações linguísticas, né? Que, por exemplo, a norma culta, né? A padrão, a língua regional, coloquial. Então, a língua você vai ter que saber usá-las em determinadas situações diferentes. Mas voltando ao exemplo de um Enem, você vai ter que usar, né, a padrão, pelo menos a língua padrão, né? Então, por isso que você precisa ter acesso às variações linguísticas, né, e às regras de concordância. Então, eu trouxe aqui uma regrinha geral. Ele diz assim: o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome concordam com o substantivo, a que se refere em gênero e número. Então, pronto, para falar de concordância nominal, porque tem a concordância verbal, mas a gente não vai estudar hoje. Então, para falar de concordância nominal, nós estamos falando de gênero e número. São palavras que precisam concordar em gênero e número. Ele diz aqui que o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome, né, concordam, aí deveria ser o advérbio, concordam com ao gênero e número, né? Então, diz assim: um substantivo acompanhando determinado por mais de um adjetivo, os adjetivos concordam com o substantivo. Explicando melhor, quando eu digo assim, seus lábios eram doces e macios. Então, aí eu preciso ter noção de quem é o substantivo, eu preciso rever conceitos das 10 classes gramaticais, quem é o substantivo, quem é o adjetivo, para mim fazer a concordância adequada. Então, aí nós temos como substantivo seus lábios, e doces e macios são adjetivos. Por que que eles foram para o plural? Para concordar com o substantivo lábios que estão no gênero masculino e no plural. Quando devo usar bastante ou bastantes? Né? Aí vem uma regrinha. Quando o adjetivo será variável e quando o advérbio será invariável. Né? Então, por exemplo, adjetivo, ele pode variar. Advérbio é invariável. E o que é isso, professora? Ponto. Variável é algo que pode mudar. Invariável é que não pode mudar. Então, o adjetivo ele pode variar no sentido de que, dependendo do contexto, ele pode passar para o singular, ele pode passar para o plural, para o feminino ou para o masculino, diferente do advérbio, né? Porque adjetivo dá qualidade ao substantivo. Por isso que o adjetivo ele sempre vai estar muito de acordo com o substantivo.
Já os advérbios que usam, né, que dão referem-se à circunstância, né? Nós precisamos muito dos advérbios, então eles são invariáveis. Então, quando bastante for advérbio, ele não vai para o plural. Isso, né? Então, quando ele for advérbio, ele vai permanecer no singular. Então, aqui nós temos um exemplo. Os alunos falam bastante. Por que bastante aí não foi para o plural, professora? Porque é um advérbio de intensidade, né? Então, essa é a diferença. Quando vai para o masculino, feminino, singular ou plural? Por exemplo, as palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio, né? É uma dúvida. Algumas pessoas, principalmente com a questão de obrigado, né? Algumas pessoas têm dúvida. E é uma regrinha muito, muito básica, né? Obrigado e obrigada. Obrigado, quem diz é o gênero masculino e obrigada é o gênero feminino. Mulher sempre vai dizer obrigada e homem sempre vai dizer obrigado. Aí já as palavras anexo, incluso, mesmo e próprio, diz assim, são adjetivos que devem concordar com o substantivo a quem se refere. Exemplo, a fotografia vai anexa ao currículo. Então, aí, quem seria o substantivo? Fotografia, por isso que anexa está no gênero feminino e no singular. Por quê? Fotografia está no feminino e no singular. Diferente de os documentos irão anexos ao relatório, já mudou de gênero e mudou de número. Por quê? Para concordar com o substantivo. Quem? Documentos, que está no masculino e no plural. Pronto, regrinha básica. A professora disse muito obrigada. O professor disse muito obrigado. A regrinha, repetindo a regrinha que eu falei. Mulher, professora, substantivo feminino singular. Obrigada, né? Vai para o singular e também o gênero feminino. Professor, gênero masculino. Obrigado, vai para o masculino e singular. Ele mesmo fará o trabalho, ela mesma fará o trabalho, e vai depender também, né, de quem você está falando. Ele, gênero masculino, ela, né, gênero feminino. Então, ela mesma, ele mesmo. Vai variar de acordo com o gênero. E aí, muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério e alto. Qual é a regrinha para essas concordâncias? São palavras que variam seu comportamento, funcionando ora como advérbio. Se for advérbio, nunca vai mudar. Se for adjetivo, vai mudar de acordo com o substantivo. Se o substantivo estiver no masculino singular, vai para o masculino singular. Se estiver no feminino plural, vai do mesmo jeito, acompanhando. Mas, se um dessas palavras da regrinha for um advérbio, aí não vai mudar de jeito nenhum. Possa o substantivo estar no plural ou no singular, ele é invariável. Nunca esqueça, advérbio é invariável. Então, nessas regrinhas, você veja que você tem que apurar o seu conhecimento, relembrando o que é um adjetivo e o que é um advérbio. Se você confundir, você vai errar. Os homens eram altos, os homens falavam alto, né? Aqui nós temos uma regrinha, né, para a relação do modo como eles falavam e a questão da altura, né, como eles eram. E aí, é bom, é necessário, proibido. Qual é a regrinha? Pronto. Quando é que eu devo dizer bom ou boa, necessário ou necessária, proibido ou proibida? Tem uma regrinha para isso. Só variam se o sujeito vier precedido de um artigo ou de um outro determinante. Por exemplo, é proibido a entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranhos. Você veja que aqui houve proibido e proibida. O que foi que mudou, professora? A entrada. O a é um artigo. Então, quando houver, né, uma antecedência, um precedido de um artigo ou qualquer outro determinante, que na maioria das vezes é o artigo, aí você já lembra que vai mudar para isso para proibida, isso para bom
e necessário. É a mesma regrinha para todos. Eu botei só um exemplo. Pronto, esse foi, né, o nosso um pequeno resumo sobre a questão da concordância, com poucas regras, existe muito mais regras, mas vocês só vão vê-las depois, né, numa série a mais. Cada série a mais vocês vão vendo um novo número de regras, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês entendam que precisam estudar para aprender as regras, né? Porque se você não estudar, você acaba que esquece, né? Então, quando vocês terminarem de assistir a videoaula, vai ter uma atividadezinha para reforçar esse conteúdo, né? Eu deveria ter corrigido hoje uma atividade no livro, mas como eu já falei nas aulas anteriores, nós vamos fazer todas as correções na próxima semana, nas aulas que eu farei todas pelo Meet. Um abraço e até a próxima aula.